Boa tarde, Cabral. Queria que você avaliasse o empate entre o Ercilus e o Joinville. Eu acho que o resultado foi justo. Primeiro tempo o Joinville foi melhor que a gente. Acho que o segundo tempo a gente conseguiu entrar no jogo, conseguiu o empate. Acho que faltou um pouco de calma e tranquilidade em alguns momentos para que a gente conseguisse o resultado positivo. Você fez 3 alterações no intervalo da partida. O que você não gostou do que viu no primeiro tempo para fazer essas alterações? Eu acho que, primeiro, o nível de competitividade nosso estava baixo. O Joinville estava competindo mais que a gente. Então a gente estava perdendo as ações de enfrentamento e perdendo a segunda bola. E a gente sabe, eu comentei com eles isso, o nível de competitividade do Campeonato Catarinense é muito alto, muito grande. A partir do momento que tu não compete no mesmo nível, tu acaba perdendo o jogo. E foi o que estava acontecendo no primeiro tempo. Eu não posso trocar os 10. Então eu fiz uma leitura em relação à questão do processo, o que necessitaria naquele momento. Acho que a gente perdendo o jogo, a gente necessitaria uma construção um pouco melhor de trás. Por isso eu troquei um dos zagueiros. E eu troquei os 2 beiradas, que eu achava que a gente poderia ser um pouco mais agudo. Creio que a gente conseguiu um pouco melhorar nesse aspecto, nessa situação. Conseguiu melhorar a circulação de bola, criou algumas oportunidades. Acho que ainda falta a questão do equilíbrio entre defesa e ataque, que a gente tem batido bastante. Não agora, mas desde o início da competição. Enquanto a gente não encontrar esse equilíbrio, a gente vai, em alguns momentos, sofrer dentro dos jogos. E a gente está procurando, dentro do elenco, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio ideal para a gente terminar bem a competição. Giovani fez um bom jogo e no segundo tempo foi auxiliado pela entrada do Gustavo Brinquedo. E você avaliasse esses 2 atletas? O Giovani já no jogo contra o Figueirense, acho que ele foi muito bem. Hoje novamente a bola para nele, ele é um cara que ele compete muito, ele sustenta a bola para ter aproximação dos homens de meio e de ataque e faz bons movimentos. Infelizmente a gente ainda não está conseguindo colocá-lo numa condição melhor de finalização. Eu conheço o Giovani há bastante tempo. Acho que uma coisa que falta para ele é uma sequência de jogos. E a gente está dando essa sequência de jogos, ele está dando essa resposta. Acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio para conseguir alimentar mais ele ainda. Em relação ao nível de competitividade, de segurar a bola, acho que ele ajudou a gente bastante, mas acho que a gente ainda pode ajudá-lo a ter uma capacidade ou condições de finalização melhor dentro da partida. Em relação ao Gustavo Brinquedo, é um jogador que é muito rápido, muito potente. Acho que ele entrou bem no jogo novamente. No jogo contra o Figueirense ele fez o gol da vitória. Hoje ele entrou novamente bem. Dá um pouco mais de profundidade. Eu acredito que ele pode, pela questão de velocidade, em alguns momentos até atacar um pouco mais o espaço, as costas da linha defensiva. Mas ele fez algumas ações interessantes de profundidade, assim como a combinação do da Silva e do Cleiton no segundo tempo também foi interessante. Acho que a equipe evoluiu, mas faltou para que a gente saísse vitoriosos. Eu acredito que o resultado foi justo, como eu falei anteriormente. Acho que o Joinville foi superior a gente na primeira etapa. Alguns jogadores demonstraram uma certa ansiedade quando vai para o último terço da finalização. Dá para corrigir? É normal, assim. Na verdade, nós temos bastante jogadores jovens dentro da formatação de elenco. É normal que isso aconteça. Essa ansiedade é o querer vencer, isso é importante. Acho que isso é algo que a gente não pode, como os atletas, nós, comissão, todos, nós temos que querer sempre a vitória. E eu acho que às vezes essa ansiedade, logo no início do segundo tempo a gente conseguiu o empate, a gente já começou a querer acelerar a bola para conseguir logo a virada. Em alguns momentos essa situação que tu falou de controlar um pouquinho a ansiedade, dar um pouquinho mais de circulação. Por isso da entrada do Jonathan Cabeça, que ele é um jogador que dá um pouco mais de circulação, é um jogador que para um pouco mais a bola. Acho que ele conseguiu fazer isso também. Acho que na questão física, em algum momento, de repente, a sequência para o Luan pesou um pouquinho, mas eu tentei segurar ele o máximo de tempo possível dentro da partida, que a gente sabe que pela qualidade dele, alguma situação, alguma jogada, ele pode tentar conseguir decidir o jogo. No jogo do turno contra o Joinville, o Cleiton marcou o gol e na suma foi gol contra do goleiro André Luiz. Ele foi premiado pela atuação nesses 6 jogos já com a camisa do Ercílio nessa Copa Santa Catarina com o gol de hoje? Eu acredito que o Cleiton tem sido um dos atletas mais regulares nossos dentro da competição, tem feito uma competição muito boa. Hoje acho que a primeira parte, o primeiro tempo dele não foi ideal, mas ele estava competindo. Acho que estava errando algumas ações técnicas.
mas realmente no segundo tempo ele entrou no jogo, a gente conseguiu acionar mais ele. Ele é um atleta que ofensivamente nos dá um suporte muito grande, defensivamente ele é um atleta forte, sustenta bastante. Acho que ele foi premiado com o gol. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, que era o cenário ideal para a gente dentro da tabela de classificação. Quinta-feira, o próximo adversário é o Figueirense. Como vai ser o trabalho até lá? Amanhã a gente vai dar folga para os atletas. A gente fez 2 jogos dentro de uma semana. Foi pesado, 2 jogos que a gente buscou até o último momento a vitória. Contra o Figueirense a gente conseguiu, hoje não deu. Amanhã eles vão ter folga. Na segunda-feira a gente já retorna e já faz a preparação para o jogo contra o Figueirense, estuda a equipe adversária, vê o que a gente fez de bom e fez de ruim dentro do jogo, passa o vídeo para eles e faz os testes necessários, os treinamentos necessários para que a gente faça um grande jogo na quinta-feira. O torcedor veio mais uma vez, compareceu e colaborou, né? Meio tempo ficou meio zangado, segundo tempo jogou junto. É normal que o torcedor queira o resultado, mais do que qualquer um, nós da comissão, os atletas, nós queremos vencer, a gente procura entregar o máximo, às vezes acontece de não ser o cenário ideal dentro da partida, faz parte do processo. Isso foi o que eu falei para eles no intervalo, em relação à questão da competitividade, que se não tá saindo na questão técnica, pelo menos a gente tem que estar competindo no nível igual ou melhor. No segundo tempo a gente entrou no nível de competitividade alto, o Joinville picou o jogo, na verdade, e acho que a arbitragem foi conivente nesse aspecto. Por exemplo, 4 minutos de acréscimo, sendo que a confusão que eles fizeram, teve praticamente esse período de pausa dentro do jogo. Então, acho que o Joinville, no momento que viu que a gente estava conseguindo crescer no jogo e pressionar, o Joinville picou o jogo. Infelizmente, faz parte do processo. Acho que a gente não foi competente no momento que era para ter sido competente. E como tu falou, após o início do segundo tempo, acho que a gente fez o gol, o torcedor veio junto, apoiou. Acho que o torcedor tem que ter paciência em relação aos atletas, isso é um aspecto. Acho que é extremamente importante, né? Não adianta vaiar o atleta, não adianta pegar algum atleta para Cristo, porque o que vai acontecer é atrapalhar o atleta, porque vaiando ele só tira a confiança dele. Então acho que a gente tem que passar confiança para os atletas. No final do jogo, quando a gente não conseguir o resultado, se ele quiser fazer uma crítica, eu acho que faz parte do processo, faz parte do jogo, a gente tem que entender.